Shalom, queridos, estamos aqui para mais um devocional e o nosso devocional está em Apocalipse, capítulo número 10 ao capítulo número 15. E o tema do nosso devocional hoje é: o diabo quer destruir você. E o nosso texto base está em Apocalipse, capítulo número 12, verso de número 17. Que diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Glória a Deus. Muito bem. Queridos, só fazer aqui uma introdução desse devocional, que é o seguinte: como eu comentei em alguns áudios, o livro do Apocalipse, ele tem dificuldades para nós entendermos todos os seus simbolismos. Nos apresenta algumas dificuldades. Não que tenha algum erro nesse sentido, muito pelo contrário. Halila, que Deus nos livre disso, jamais. A Bíblia, no meu entender, ela é inerrante, ela é perfeita. A dificuldade está em nós mesmos. É isso que eu quero dizer. Na verdade, temos dificuldades em nós, por isso que não conseguimos entender de forma clara muitos dos seus simbolismos. Mas tem que ser assim mesmo. Por quê? Porque senão seria muito fácil. A gente olha até a Bíblia como um livro muito simplório. E Deus, sabendo do balão inflável que é o orgulho do homem, então Deus sabe trabalhar muito bem com o ser humano. Então, assim, nós vamos perceber que o livro de Apocalipse, ele não parece estar em alguns momentos em ordem cronológica. E eu vou já citar alguns pontos aqui que eu percebo isso. Pois bem, desde o capítulo 7 até o capítulo 15, nós temos aqui um desatar de eventos que acontece primeiro quando nós temos aqui no capítulo de número 7 até o 9, por exemplo, quando são abertos selos. E cada selo que vai ser aberto, ele traz algum acontecimento. No último selo, vão ser abertos, no último selo, 7 trombetas, 7 anúncios. E na sequência também desses eventos, das trombetas que são abertas, nós vamos ter, deixa eu só ver aqui para mim não confundir, nós teremos outros desatares de eventos. Então você vai ter, depois dessas trombetas, você vai ter um evento dos 7, cadê? Deixa eu ver. Tá aqui. Manifestação de 7 anjos com 7 trovões, e também teremos depois outros desenrolar de eventos que são, cadê aqui para mim não confundir? Tá aqui. Vão ser liberadas 4 vozes e na sequência também serão liberados, vamos falar isso amanhã, que são os flagelos. Vão ser abertos os flagelos. Tá aqui. Deixa eu ver quantos flagelos são. 7 flagelos. Isso, 7 flagelos serão abertos. Pois bem, então em todos esses desenrolar de eventos, em cada simbolismo, são manifestações de propósitos de Deus, principalmente juízos. Mais na frente vamos ter as taças também, da ira de Deus, que vão ser lançadas. Pois bem, por que não está, por exemplo, que eu vejo em ordem cronológica os eventos? Aí você pode falar: poxa, então como é que o senhor entende esses eventos? Eu entendo eles sendo, como se eles fossem partes do mesmo evento. O que dá para perceber que a partir do capítulo 5, eu acho que praticamente até o 18, 19, parece-nos que são eventos únicos, mas que são abordados de forma específica cada um desses eventos. Vou explicar novamente. Do capítulo 5 até acho que mais ou menos 19, para mim são eventos únicos. E cada capítulo está explicando como cada evento vai acontecer, mas que não necessariamente estão em ordem cronológica, mas que eles estão interligados. Por exemplo, quando nós chegamos aqui no capítulo, deixa eu ver se é o 11. Isso, no capítulo 11, vai se falar das 2 testemunhas. Mas a impressão que dá é que só existem as 2 testemunhas. Mas quando a gente começa a ler o livro, já vamos chegar aqui no capítulo 13, por exemplo, nós vamos perceber que nós estamos lá no capítulo 11. Quando chega no capítulo 13, se tivesse em ordem cronológica e esse fosse o raciocínio de que só existiam as 2 testemunhas para pregar aqui, por exemplo, como sempre a gente ouviu falar sobre isso, não era para ter mais ninguém aqui, concorda comigo? Mas quando chega no capítulo 13, especificamente no capítulo 7, diz assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Opa, peraí, os santos? Mas os santos vão estar aqui? Como é que a besta que emerge do mar vai pelejar contra os santos, se os santos não estariam aqui? Então, aqui você já percebe que não está em ordem cronológica. É como se eu estivesse contando
a história de forma isolada em alguns momentos, mas que, embora é contado de forma isolada os eventos, eles fazem parte de um evento único, que está dentro de um evento único, isso que eu quero dizer. Estão dentro de um evento único, dentro de um... Não é que aqui tem uma linha do tempo, cada evento desse, mas que todos esses eventos estão numa linha do tempo única. Ou esses eventos podem estar acontecendo de forma simultânea, ou paralela, né? Paralelas, ou contemporâneas, umas das outras, mas não está em ordem cronológica, como se, por exemplo, o evento com as duas testemunhas é um, e o evento, no capítulo 11, né? E no capítulo 13, o evento no qual a besta persegue os santos fosse um outro evento totalmente desligado do evento das duas testemunhas, né? Que estão direta ou indiretamente interligados. Não sei se você conseguiu compreender. Se você estiver lendo, talvez você vai entender com mais facilidade o que eu estou dizendo. Mas faça um esforço para tentar entender o que eu quero dizer para você. Pois bem, aí onde que eu quero, já para caminhar para concluir isso aqui, é o seguinte, para concluir esse trecho aqui é o seguinte, esse devocional, melhor dizendo, é assim. Embora, como eu falei, nós temos alguma certa dificuldade para entender todos esses eventos, o que fica claro é o seguinte, que apesar das nossas lutas que a gente passa, queridos, Deus está buscando um povo fiel. E o diabo sabe disso, ele está trabalhando desde muito tempo para me destruir e para destruir você também. Então, veja, nós podemos aqui ver, por exemplo, que a ira no capítulo 12, que eu cito aqui no versículo 7, do dragão contra a mulher que é uma representação de Israel. Possivelmente não é Maria, como alguns católicos interpretam. Possivelmente não é Maria. Não faz muito sentido ser Maria. E esse descendente que nasce, né, dela, era o Messias. E os demais descendentes, aqui são as tribos, né, e o povo de Deus, aqui podemos colocar assim também. Então veja, o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Isso fala no versículo 12 do capítulo 12 também. O diabo, quando ele é expulso, né, do céu, ele vem com muita cólera, com muita ira. Ele é um ser irado contra Deus e contra o seu povo. Então ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então o que ele quer fazer? Querido, com certeza o grande desejo de Satanás é nos levar para o inferno. E o inferno não começa no dia que ele nos leva, ele já começa aqui nessa vida quando a gente se permite seguir os caminhos dele. E o diabo, contra quem ele se levanta? O diabo, ele se levanta contra os descendentes, é o povo de Deus, mas que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Yeshua, o testemunho de Jesus. Veja só, preste bem atenção. Aqueles que não servem a Deus, a chegada deles no inferno já está garantida. Então o diabo não bate muito a cabeça com essas pessoas. Agora, eu e você, que fugimos todos os dias, irmãos, da prostituição, da droga, da mentira, sabe? Da pornografia, das confusões, das fofocas, dos problemas. A gente que procura ser um dizimista fiel, honrar o nosso cônjuge, né? Nossa esposa, ou as mulheres dos seus esposos, os filhos, os discípulos. A gente foge da santidade. Tô fazendo meu devocional agora. Não tem tardezinha para dar sono, não. É aqui, focado no discipulado. A gente ora, a gente se nega, a gente visita, evangeliza, a gente paga um preço pela obra do Senhor, investe em pessoas, tira dinheiro do bolso para ajudar pessoas. Buscamos ter prazer em Deus. São esses, queridos, que o diabo quer destruir. Porque o diabo não tá feliz. O diabo nunca vai estar feliz. Por quê? Porque ele odeia Deus. Ele odeia a mim e odeia você. O que o diabo quer? Que a gente se envolva com adultério, com mentira, com roubo, com confusão, que a gente pague o mal com o mal, que a gente polua a nossa cabeça com redes sociais, polua a nossa cabeça com conteúdos que não edificam. Esse é o trabalho do diabo. Então o diabo vem o quê? Para pelejar, para lutar com aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. Não basta só obedecer os mandamentos, tem que obedecer os mandamentos e ter o testemunho de Jesus. Qual é o testemunho de Jesus? Que Jesus é aquele que veio para pisar na cabeça da serpente, aquele que veio para nos dar vida e vida em abundância, aquele que é o Senhor da nossa história, aleluia. O Senhor Jesus é aquele que transforma o meu interior para que eu possa obedecer a Deus em amor, em alegria e ter nele a salvação da minha alma, porque existe um galardão que nos espera. Amém? Então, querido, eu deixo essa palavra para você. O diabo tem sede na tua vida, ele está irado contra a sua vida, mas vença ele todos os dias, obedecendo a Deus e guardando o testemunho de Jesus. Amém? Shavua Tov, uma semana abençoada para você, em nome de Jesus Cristo.